E aí, pessoal, Timeline Tricolor tem muita coisa pra gente falar nessa segunda-feira. Começa com reforços, claro. Quais são os nomes da vez? O zagueiro, o centroavante que surgiu hoje na pauta. Tem reforços da base pra gente falar. Tem fair play financeiro. Tem muito assunto. Vamos falar sobre isso agora. Timeline Tricolor por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas neste momento é sempre importante a gente falar no Mercadão da Informática, para você saber que você está lidando com a maior loja de informática do sul do Brasil e que é de Porto Alegre. E que é de Porto Alegre nas suas lojas. Tem a nova loja no Sexto, lá da Protásio, que vale muito a pena, mas tem a Mega Store, que fica ali na Dom Pedro, tem loja aqui na Zona Sul, tem em toda Porto Alegre. Você encontra de tudo, desde computadores à pronta entrega, computador gamer. Você tem tudo de luz, tudo de som, você sabe tudo lá. Mercadão da Informática. Vê no site mercadãodainformática.com.br. Gente, Timeline Tricolor é daquelas. Tem de tudo. Vamos começar com o zagueiro, Rodrigo Guti. Atualmente no Fortuna Sittard. É isso? 24 anos, natural de Curitiba, se formou na base do Coxa. Ele é destro e tem as características. É esse o nome que estão citando. Rodrigo Guti. Não conheço. Não conheço. Não vou ser hipócrita aqui e sair dizendo que eu conheço. Agora todo mundo já viu jogar, todo mundo já viu vídeo, todo mundo nunca tinha escutado o nome, mas está falando. Por que se fala mais no Rodrigo Guti nesse momento? Porque o Adrielson meio que saiu dos planos. Né? Essa informação que o Jason trouxe hoje pela manhã, que a negociação ficou complicada e o Grêmio descartou, aparentemente, o negócio. Então ficaria com o Rodrigo Guti. A gente não pode ser preconceituoso, tá? Porque o Rodrigo Guti, ele não é um jogador de grande visibilidade, mas o Jeromel também não era. Ele é mais jovem. Normalmente esse tipo de jogador vem como uma aposta, né? Eu espero que ele venha com valores de aposta, mas seria esse o nome do momento. Então, o Adrielson meio fora, né? Porque o Lyon quer que venda por 10 milhões de euros, isso não vai acontecer, o Grêmio não tem esse valor. Então o negócio está meio descartado. O Adrielson seria um jogador confirmado. Já o Rodrigo Guti não me parece que seja isso, mas de qualquer maneira, torcer a gente vai para que dê certo. Nesse ponto, o Bruno Soares falou no Matias Arezzo, que segundo ele, o jogador não rendeu o esperado, isso a gente já sabe, e deve ser negociado nesta janela, e não se descarta o empréstimo. Nós já ouvimos muito a história de que ele quer ir para o Peñarol. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Então é importante a gente colocar aqui esse ponto, né? Talvez seja essa situação que envolve o Arezzo, né? E é sempre bom a gente colocar. Talvez ele esteja fora mesmo dos planos, né? Fora mesmo. 3 milhões e meio de euros há um ano atrás. Pela metade do Arezzo. Um ano depois, não jogou com o Renato, não jogou muitas vezes com o Quinteiros, não jogou com o Mano Menezes, ou melhor, não aproveitou as oportunidades com o Mano Menezes. Está indo embora. Será que vai mesmo? A gente vai saber, né? Esse é um dos pontos que a gente vai saber. Dentro desta linha, hoje surgiu o nome do senhor João Klaus, 28 anos, que joga na Liga Americana de Futebol. Centroavante, 1,90 m, fez 19 gols desde que chegou ao clube em 2023. Teve bons momentos na Europa, estou olhando aqui a matéria do Gabardo, fez 20 gols em 45 jogos na Áustria, é isso? Depois jogou Finlândia, jogou na Bélgica. Um jogador que teve, inclusive, passagem pelas categorias de base do Grêmio, mas fez toda a vida na Europa. O Grêmio observa a situação desse jogador, mas, segundo o Gabardo, não tem proposta oficial.
E aí o Gabardo coloca aqui, eu acho que ele tem razão, isso depende do aproveitamento do Ares e do André Henrique, que pelo visto estão numa espécie de lista de negociações, né? Lista de negociações. Esse jogador termina o contrato dele lá nos Estados Unidos em dezembro de 25. Também não é um jogador de visibilidade, né? Os dois, né? Tanto o Rodrigo Guti como esse. Só se o Grêmio está entrando numa outra linha de contratação e tal, vamos apostar de novo no CDD do Grêmio? Depois do Mike, depois desse João Lucas, Camilo? Não dá para entender, né? Vamos lá, vamos em frente. O Grêmio que contratou jogadores para a base, o time sub-20 do Grêmio está precisando mesmo de alguns reforços, o Grêmio contratou. O lateral direito, Felipe da Hora, o Grêmio fez esse contrato de empréstimo, né? Dentro dessa linha de observação, e o outro é um zagueiro chamado Lucas Azevedo Canela. 2 contratações do Grêmio, 2 contratações para as categorias de base, especialmente para reforçar o time sub-20, jogadores um pouco mais experientes que chegam aí para tentar tirar o Grêmio dessa situação ruim. O Grêmio que joga, essa semana eu acho que joga amanhã, né? Não, quarta-feira. O Grêmio joga ainda na quarta-feira para colocar isso. Na linha de reforços, nós temos aqui que falar que aquela história de lateral direito parece que deu para trás. O Grêmio projeta que Igor Serrote e João Lucas voltarão já no início da retomada, né? Lá no início de julho, e então o Grêmio não vai fazer contratações nesse sentido, vai apostar nesses dois, para depois a volta do João Pedro, o Grêmio ter completo o lateral. Então nada de lateral direito por aqui, eu acho muito interessante que faça isso. O Rodrigo Matos, do UOL Sport, fez uma matéria hoje no UOL, falando sobre a regra do fair play financeiro do futebol brasileiro. Segundo ele, o objetivo, isso será criado nos próximos 90 dias, e o objetivo é limitar o gasto dos clubes e exigir pagamento das dívidas. Esse ponto aqui é o ponto fundamental, exigir o pagamento das dívidas dos clubes como base disso. O Atlético Mineiro e o Corinthians, que tem sérios problemas nas suas contas, em princípio não aprovaram a ideia. Mas acredito eu que isso vai passar, né? Porque é fundamental que isso aqui seja feito, né? Hoje uma matéria muito interessante que eu convido a todos vocês para lerem, a matéria do Josimar Farina sobre a gestão da Arena. Ali ele conta tudo e dá os passos necessários que precisam ser feitos para a solução. Resumo do que ele disse: é dinheiro o negócio. Se tiver dinheiro no jogo, isso aumenta muito a possibilidade de dar certo. Tem que averbar depois na justiça, mas é preciso que antes de qualquer coisa a gente tenha dinheiro para solucionar. Tem muita gente que está precisando, que tem investimentos, que perderam dinheiro na gestão da Arena, tem muita gente a receber, e a entrada de receita poderia ser definitiva aí para essa solução. Então, vale a pena a leitura, quem puder ler, tá lá em GZH, a matéria do Josimar Farina, que é o grande cara desse conteúdo, né? Ele é que sabe tudo sobre isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.